Cara, presta atenção no que aconteceu na estreia do Brasil nessa Copa do Mundo. O relógio correndo, o placar travado em 1-1 contra Marrocos e o time precisando desesperadamente de um gol. No aquecimento, duas opções. O treinador chama um jogador. E não era o cara que tem 4 gols pela seleção saindo exatamente do banco de reservas. O que aconteceu na beira do campo diz muito sobre o futuro dessa seleção. Se você quer entender o tamanho do racha que essa decisão causou, deixa o seu like e se inscreve. Porque o que eu vou te mostrar agora, a TV não detalhou. A verdade é que a estreia do Brasil assustou muita gente. Mas vamos ser bem sinceros aqui? Tirando os 20 primeiros minutos de jogo, onde o time parecia completamente perdido e tomou uma pressão desnecessária, o resto da partida foi mais ou menos o que eu já esperava. Quem achou que o Brasil ia passear na estreia da Copa do Mundo estava vivendo em um mundo de fantasia. O futebol internacional mudou. Marrocos tem um time chato, competitivo, e a nossa seleção ainda bate cabeça para encaixar o modelo de jogo. O problema real não foi o empate em si, mas sim a leitura de jogo do Carlo Ancelotti no segundo tempo. O Brasil precisando de bola na rede, o ataque travado e a solução do treinador foi apostar em Igor Thiago e Matheus Cunha. Nada contra os dois, mas quando a situação aperta, você precisa de quem tem estrela. Você precisa de quem resolve. Nas redes sociais, a torcida não engoliu. Teve torcedor mandando o papo reto. Na boa, é inacreditável precisar de gol e não colocar o Endrick. Não tem explicação. O moleque sempre tem 10, 15 minutos em campo e sempre gera jogo. E o argumento é cirúrgico. Rafinha e Casemiro, por exemplo, não justificam mais essa vaga cativa entre os titulares absolutos se o coletivo não funciona. O Endrick hoje não pode ser tratado como um reserva comum. Ele é o fato novo. Ele tem o poder de mudar a rotação de um jogo travado. Deixa eu te explicar uma coisa. O Endrick tem 19 anos, mas os números dele pela seleção mostram que ele tem o que muitos veteranos ali não têm. Predestinação. São 17 partidas com a amarelinha, e em 15 delas ele começou no banco. Mesmo assim, o garoto já tem 4 gols. Todos eles saindo justamente no segundo tempo para salvar o Brasil. Ele acabou de fazer isso no último amistoso contra o Egito, entrando e garantindo o 2-1. O cara tem estrela, briga pelo espaço dele todo santo dia. E na hora que o bicho pega na Copa do Mundo, ele vira a última opção do banco? A cena que resume a noite é dolorosa para quem torce. Só restava uma substituição. Endrick e Danilo, do Botafogo, estavam ali no aquecimento, na expectativa. Quando a comissão técnica chama o Danilo, o Endrick simplesmente murcha. Ele abaixa a cabeça, dá as costas e sai caminhando lentamente de volta para o banco de reservas. Dá para ver de longe a frustração, o desapontamento de um moleque que sabe que poderia ter mudado a história daquela estreia. E eu acho que a gente caminha, é que a do Endrick tá muito cedo, mas eu já vou falar agora pra gente não tocar nesse tema daqui 15 anos, que tem 2 mistérios que a gente precisa, nós enquanto jornalistas, nós enquanto apuradores, falhamos, nós falhamos e o outro estamos falhando, que é entender de verdade
Não quero historinha, não quero coisa. Entender de verdade duas coisas. Por que o Fábio nunca teve oportunidade direito na seleção brasileira? E a outra é por que o Endrick é preterido. Tem alguma coisa aí que está quicando para nós enquanto jornalistas, estamos falhando nisso, descobrimos. Porque é impossível de compreender o Endrick segurarem a fila. Aí você pode usar o termo que você quiser. Segurarem a fila, preservarem, sabotarem, boicotarem. Eu deixo o verbo a critério de quem está ouvindo. Mas são duas coisas que a gente vai ter que, nós enquanto jornalistas, vamos ter que descobrir. Uma já passou o tempo, que o Fábio está aí, apesar de estar com 45 anos. Poderia até estar aqui, poderia estar até aqui, mas aí eu nem vou entrar nesse debate. Mas entender por que o Fábio passou 10 anos sendo 10, pelo menos, top 3 goleiros do Brasil e nunca foi para a seleção. E muito goleiro meia boca foi, e a gente falhou nisso, a gente nunca soube disso. E a outra é, por que o Endrick é, aí vou de novo, preterido, preservado, cuidado, boicotado, sabotado ou boicotado? Por que acontece isso? Essa reportagem tá quicando e eu tô me punindo, tô me incluindo aqui, tá? Você vai dizer, mas você, jornalista, então, eu também estou falhando no meu trabalho de não entender por que acontece isso, por que acontece isso com o Endrick. Eu não consigo entender porque o Endrick é sempre a última opção no ataque da seleção brasileira. Isso é assim com o Ancelotti, foi assim com o Dorival Júnior, aliás, foi assim também nos clubes por onde passou. Parece que ele sempre tem que remar mais que todo mundo. Aconteceu no Real Madrid, talvez isso tenha custado até uma Libertadores para o Palmeiras em 2023. Mas naquela época, valia o argumento que o Endrick era muito jovem. E esse argumento não vale mais. O Endrick já é um jogador de classe mundial, que foi importante no Lyon, que é pedido de volta no Real Madrid e o mais importante de tudo, é decisivo também na seleção brasileira, mais até do que seus companheiros de ataque no time do Ancelotti. Eu respeito sim, claro, a convocação do Igor Thiago, entendo que o Matheus Cunha deva sim ser o camisa 9 da seleção brasileira, mas não consigo entender porque o Endrick sempre precisa correr mais que todo mundo para ter um espaço. Você consegue entender? Se você conseguir, explica aqui para mim. Cara, brincadeira esse Ancelotti, né, cara? Escala mal o time. Tô saindo da rádio aqui, ó, da TV Bandeirantes. Escala mal o time. Casimiro, há quanto tempo eu falo que esse cara não tem condições de jogar bola? Paquetá, vocês é dancinha do Paquetá. Vai tomar no cu a dancinha do Paquetá. Vai se fuder a dancinha do Paquetá. Joga porra nenhuma. Ibanhas, Igor Thiago. Não, vamos mudar. Bota o Danilo Santos. Bota o Danilo, bota o Luiz Henrique, bota o Ryan, bota o que o Endrick fez para essas pessoas aí? Eu não tenho entendimento, eu não consigo entender como é que o Endrick não joga, não entra. Então vamos ver contra o Haiti, que joga hoje contra a Escócia, né? Quem ganhar esse jogo é líder da chave. Agora é impressionante o seu Ancelotti, que não teve visão nenhuma de substituição. Parar com esse pré-conceito com o Endrick. Essa relação do Endrick com o Ancelotti, do Ancelotti com o Endrick, tem que ser pavimentada. A ponte tem que ser construída, porque o Igor Thiago já mostrou que, enfim, foi premiado. Tirou o bilhete grande indo para a Copa do Mundo. O Rafinha não pode jogar como homem de referência na frente. E cá entre nós, seleção brasileira, só para fechar, viu, Boni? Não é lugar de cadeira cativa, de cadeira perpétua, isso é pro Maracanã, isso é pro Morumbi, pros estádios do Brasil. O Rafinha tá jogando bolinha de gude, há quanto joga? Até quando ele vai ter que aturar o Rafinha? Ora como ponteiro, ora como meia, ora como referência lá na frente, jogando porcaria nenhuma. Pelo amor de Deus. E o Endrick babando, fazendo gol até dormindo, tomando banho no banco de reservas, precisando construir ou reconstruir uma relação com o Ancelotti. Isso se chama pré-conceito com o menino, Boni. O Brasil tomou um apagão logo nos 10 primeiros minutos. Marrocos, ele foi pra cima do Brasil, viu a fragilidade e só conseguiu empatar devido a uma jogada individual do Vini Júnior, que acertou, né, um tirambaço, um chute perfeito no ângulo. Depois, o Brasil perdido no setor de meio de campo, o Bruno Guimarães teve que percorrer pelo Casemiro e pelo Paquetá. E aí ele demora para mexer, né? Ele coloca o Luiz Henrique, se ele colocasse o Endrick ali para dar mais velocidade, então o Brasil ele vai ter que ter o próprio Ibanez pela direita ali, dificilmente vai ser titular novamente. Aí ele prefere o Danilo. Faltou a entrada do Endrick
na estreia da seleção na Copa do Mundo. Gente, o Brasil melhorou no segundo tempo. O começo foi péssimo, o começo da seleção brasileira. Melhorou no segundo tempo, mas o Endrick merecia entrar, pelo menos no meio do segundo tempo. Até porque o Rafinha estava mal no jogo. O Rafinha não fez um bom jogo. Eu sei que o Ancelotti deve querer não tirar a confiança do Rafinha e do Vinícius Júnior, que são os caras da frente do Brasil. Mas hoje faltou entrar o Endrick. É o cara que tem estrela, é o cara que faz gol sempre que entra. E como o Rafinha não estava num bom dia, o Rafinha pode continuar sendo titular, mas saía no meio do segundo tempo para o Endrick buscar uma chance. O Endrick aproveita muito bem as chances que ele tem na seleção brasileira. Então hoje, como não foi um bom dia do Rafinha, ele merecia ter entrado, ele merecia ter tido uma chance. Achei o resultado ruim? Não. Não achei um mau resultado contra Marrocos. É um time forte. O Brasil melhorou no segundo tempo, mas eu acho que faltou o Endrick ter um pouco de minutagem nesse jogo. E para piorar o cenário, a explicação do Carlo Ancelotti na entrevista coletiva conseguiu irritar ainda mais o torcedor. Em vez de assumir o erro de leitura ou dar uma justificativa tática plausível, o técnico italiano preferiu desconversar. Fugiu do assunto completamente e mandou aquela resposta padrão de que não fala sobre jogadores individualmente. E por que não entrou? Você optou por não colocar o Endrick em campo hoje, já que o Brasil precisava de gol? Não, eu não estou aqui para falar individualmente do jogador. Eu hablo do equipo. O equipo na primeira parte não jogou bem, na segunda parte melhor. Tivemos algumas oportunidades, temos que acertar mais. O ponto é o seguinte: não falar individualmente é fácil quando o time ganha. Mas quando você deixa o jogador mais decisivo do banco, mofando em um empate amargo na estreia da Copa, você deve uma resposta para o país inteiro. Eu não sei o que você pensa, mas para mim, o Ancelotti errou feio na gestão desse segundo tempo e pode queimar um ativo pesado logo de cara. Você acha que o Endrick já deveria ser titular absoluto desse ataque? Ou o Ancelotti está certo em segurar o garoto e dar espaço para os mais experientes? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder os próximos bastidores da nossa caminhada nessa Copa e a gente se vê no próximo vídeo.